Bom dia, meu povo. Hoje a nossa leitura vai ser em Neemias primeiro. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Zacalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza. Que veio Anami, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, apresentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orante perante o Senhor dos céus, o Senhor Deus dos céus. Disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De modo de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar em que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dás-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Então aqui nós vemos a oração de Neemias ao Deus, ao Pai maravilhoso, quando ele soube que Jerusalém estava destruída, que foi queimada, e que os restantes dos judeus estavam ali em grande miséria e sofrimento. Então, Neemias, ele orou ao Senhor. Ele buscou o Senhor em primeiro lugar, por a misericórdia, por aquele povo, e dizendo, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, que vos transgredirei e eu vos espalharei entre os povos. Mas ele diz mais, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos. Então, essa foi a promessa que o Senhor fez ao povo de Israel. Mesmo com toda a rebeldia, o Senhor estava ali para trazê-los ao seu seio. E aqui Jeremias chorou, jejuou, orou por vários dias, clamando ao Senhor pela misericórdia para com este povo que estava ali sofrendo. Nos piores, era aquele remanescente, aqueles mais pobres mesmo de Israel. Aí ele diz aqui, Neemias ora. Ele está pesaroso por causa dos relatos e da situação lá de Jerusalém. Neemias, cujo nome significa Jeová conforta, lamentou e jejuou em oração pela cidade afligida. O avivamento coletivo de fundações e limites começa quando pessoas desesperadas clamam por mudanças drásticas e arrependem-se como se o pecado de seus pais fosse o legado delas mesmas. Tais fundações e limites permanecem não reparados até que alguém ouse buscar o conforto de Deus.
em momentos preocupantes. Neemias representa um tipo de avivalista da restauração dessas fundações e desses limites. Então, Neemias, ele estava aqui clamando e pedindo a misericórdia de Deus pelo pecado que os pais deles cometeram. Pela desobediência dos pais, ele estava aqui clamando. Porque tudo que aconteceu em Jerusalém foi pela desobediência desse povo. E Deus disse que ia espalhar eles por todo lugar, assim Deus fez. Os judeus que tinham escapado daqueles que tinham sobrevivido ao cativeiro e a preocupação com a cidade de Jerusalém. Então, Neemias, ele chorou quando soube dessa situação que estava vivendo Jerusalém e os que ficaram do cativeiro babilônico. Neemias queria uma avaliação verdadeira de 3 questões significativas: os sobreviventes, os cativos e a cidade de Deus. O avivamento começa com relatos reais do estado daqueles que sobreviveram ao primeiro ataque contra a sua geração, da situação entre aqueles ainda presos na servidão, a cultura babilônica e das condições da cidade santa do Senhor. Esse aqui, ele estava clamando por esses 3 objetivos, que era os sobreviventes, os cativos e a cidade de Deus. Porque tinha esses que estavam ali em situações de miséria e abandono, mas tinha os que estavam presos lá na Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E ele estava clamando por esses 3 objetivos: os sobreviventes, os cativos e a cidade de Jerusalém, que estava destruída, que era e é a cidade de Deus. Então, que nós venhamos ler a Bíblia, nós venhamos meditar profundamente na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Essa leitura diária, ela nos fortalece. Ela alimenta nosso espírito. Hoje você leu essa palavra, amanhã você vai ler, você vai ter outra visão da leitura que você teve. Mas observe bem aqui o clamor de Neemias. Neemias, ele estava lá na cidade de Susa, no palácio, na fortaleza, servindo ao rei. Ele era o copeiro do rei. Ele estava preso lá, porque ele era de Jerusalém. E ele estava ali, mas ele estava numa posição mais elevada, porque ele estava sendo copeiro do rei. Mas ele buscou em primeiro lugar, quando ele recebeu a informação do que como estava Jerusalém, ele chorou, ele buscou o Senhor, ele jejuou, orou vários dias para que ele pudesse tomar uma atitude. No 2º capítulo, nós vamos conhecer quais foram as atitudes que Neemias tomou. Mas aqui ele clamou por esse povo. O objetivo dele era os sobreviventes, os cativos e a cidade de Deus, que é Jerusalém. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Medite nessa mensagem de hoje. Leia a Bíblia. Compartilhe os meus vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem de salvação. Dê o like. Se inscreva no canal para que eu possa ir sendo engajada, aumentar o engajamento no YouTube. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente com o 2º capítulo de Neemias.